Oi pessoal, tudo bom? Tô de volta e hoje a gente vai continuar dentro do assunto Espírito Santo, agora falando a respeito do Espírito do Senhor, né? Que é mais uma nomenclatura que a Bíblia utiliza para falar a respeito do Espírito Santo. E quando ele se refere ao Espírito do Senhor, ele está falando sobre revestimento, ele está falando sobre que o Espírito do Senhor, ele não é apenas uma representação, né, de Deus, ele é mais uma presença do Senhor mesmo. Ele fala que é o Espírito de Yahvé, o Espírito do Senhor. E a gente consegue ver essa graça de uma maneira forte, veemente, na história de Gideão, por exemplo. E não só na história de Gideão, a gente vê no Antigo Testamento e vê também no Novo Testamento, mas na história de Gideão a gente consegue enxergar claramente esse revestimento desse Espírito. O que acontece? Gideão tá lá malhando, né, o trigo. Para quem não conhece a história, se encontra em Juízes 6. Ele fala assim, que o povo, toda vez, a gente já falou isso, né? Quando falou sobre o espírito de liberdade, nessa mesma série, que o povo quando se afasta de Deus, o povo quando sai da presença do Senhor, o Espírito também que está presente na vida deles também se afasta. E aí o que acontece? Eles são levados cativos, eles são oprimidos, e acontecem várias coisas com eles. Nessa época, o povo de Israel estava afastado da presença do Senhor, e a gente vê isso na vida do próprio pai de Gideão, que ele tinha um altar para Baal. E aí o que acontece? Gideão tá lá malhando trigo, como todos os chamados do Senhor estão sempre trabalhando. E ele estava malhando o trigo para esconder. Por quê? Porque os midianitas vinham e roubavam os trigos, os bois, tudo deles eles matavam e destruíam para oprimir o povo de Israel. E isso estava acontecendo já há 7 anos. Então Gideão, ele tá lá malhando trigo e o anjo do Senhor aparece para ele e conversa com ele. E no meio da conversa ele fala assim, faz muito o que às vezes a gente faz, né? Eu faço muito, às vezes eu falo assim, Senhor, mas se a gente é chamado teu, se a gente é povo teu, por que a gente está passando por essa luta? Por que a gente está passando por isso? O que está acontecendo? E ele fala assim, olha, vai nessa força que você vai vencer, né? E chama Gideão para lutar contra o povo midianita. Mas antes ele fala o seguinte, olha, eu quero que você faça uma coisa, né? Gideão vai lá, tem toda uma história que Gideão vai lá, pega e traz uma oferta, o anjo queima essa oferta e aí ele percebe que ele está realmente na presença do anjo do Senhor. E aí ele vai e o anjo fala assim, olha, você vai lá e você vai destruir todo o altar de Baal e vai cortar toda o campo, né, do seu pai. E ele vai, destrói, faz conforme o que o anjo mandou. E o povo vai para querer matar Gideão, né? E procura o pai dele e fala, olha, o que teu filho fez, coloca ele para fora da cidade ou a gente vai matar ele. Ele fala assim, olha, se realmente Baal é Deus, então que Baal vá lá e lute contra meu filho. Como eu não vou fazer nada, se Baal é Deus, Baal vai lutar contra ele. Então ali o pai de Gideão percebe que estava errado, entendeu? E apoia Gideão. E Gideão ainda pede mais um sinal a Deus. Ele fala, olha, Senhor, se o Senhor que está falando comigo, então molha lá a lã, se o Senhor e tudo em volta esteja seco. Aí ele vai, olha, do jeitinho que ele pediu. Não, Senhor, não fique bravo comigo, mas eu vou pedir para o Senhor, né? Que o Senhor vá lá e molhe tudo em volta e deixa a lã seca. E ele vai lá e molha tudo em volta e deixa a lã seca. E diz, Deus está falando comigo. Então,
Quando Gideão vai para poder lutar contra os midianitas, se reúnem um grande povo, se eu não me engano, 34 mil, deixa eu colar aqui, se foram isso mesmo. 32, aumentei 2 mil. 32 mil do povo se reúne para poder lutar e Deus fala para ele não. E aí vai uma conversa entre ele para escolher de uma forma, até que vai só 300 homens para lutar. E eles estão armados com tocha e com uma trombeta. É só isso com que eles estão armados. E antes disso, Deus manda que ele mate o segundo boi do pai dele, que tem 7 anos, que significa o quê? Que significa os 7 anos que eles estão oprimidos, e pede que ele derrube, né, como eu falei, o altar de Baal, que representa a obediência, né? Eles passarem a obedecer, a servir ao Senhor. E quando ele faz tudo isso, a palavra de Deus lá em Juízes 6:34 fala assim, que o Espírito do Senhor revestiu Gideão. E assim, é uma prova tão grande de revestimento que eles vão com 300 homens, uma trombeta e tochas para lutar contra o povo. E quando eles chegam lá, que eles tocam, não tem batalha, não tem briga, não tem nada disso. O povo, os midianitas, começam a correr, a fugir, a lutar entre si com medo. Por quê? Porque eles viam ali a glória do Espírito do Senhor. Gideão estava com um exército, mas ele estava com um exército do Senhor. Ele não estava com homens armados. Ele estava revestido pelo Senhor. Isso me lembra uma história que meu pai contava pra gente há muitos anos atrás, que ele servia a Deus, mas assim, ele servia de coração, né? Ele estava no caminho errado, mas enfim. Mas ele acreditava que estava no caminho de Deus, que estava servindo a Deus. E ele teve um problema com uma senhora que não servia a Deus e buscava coisas erradas. E deu um problema no apartamento onde ele morava, muitos anos atrás. Eu não era nem nascida. E aí ele conta que ele foi pra lá porque ela disse que ia mandar as coisas dela pra poder pegar meu pai, enfim. E aí ele foi pra lá pra entregar a chave do apartamento pra ela. E quando chegou lá, ela olhou de longe o meu pai e falou: mas você precisava disso tudo, né? Trazer esse bando de soldados pra guerrear contra mim e tudo mais. Então assim... E meu pai estava sozinho, com a chave só para entregar. Então, assim, eu acredito que ali o Espírito do Senhor, conhecendo o coração do meu pai, o revestiu. E ele foi com o exército do Senhor que o protegeu. E isso acontece com Gideão. Ele vai revestido do Espírito do Senhor, né? E assim... Lá se você for procurar no dicionário, o que significa revestir? Significa vestir de novo, vestir de gala, cobrir, proteger. Olha que maravilha. Então Gideão comprova a presença do Espírito do Senhor em sua vida, né? Ele comprova que ele está cheio da graça do Senhor, cheio desse Espírito, né? Porque ele foi revestido, foi tão forte que não houve batalha, não houve guerra, houve fuga, né? Fuga do povo. Isaías 59:19 também confirma isso, porque fala assim, ó: vindo o inimigo como se fosse uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará, contra ele sua bandeira. Então olha só, quando a gente está na presença do Senhor, quando o Espírito do Senhor nos reveste, o Espírito do Senhor vai contra o nosso inimigo, entendeu? Ele levanta a sua bandeira e vai contra o nosso inimigo.
Então a gente não luta contra ele. Quem luta é o Espírito do Senhor. Luta por nós. Lá em Lucas 4,18 também fala assim: quando Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então Jesus declara isso, que o Espírito do Senhor também está revestindo ele. Paulo também fala lá em 2 Coríntios 3,17, ele diz: ora, o Senhor é o Espírito, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, que foi o que a gente conversou quando a gente fala sobre espírito de liberdade, né? Aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, né? Então deixe que o Espírito do Senhor lute suas batalhas, deixe que ele vá à sua frente, deixe que ele te socorra. Esteja revestido do Espírito do Senhor. Inclua mais isso nas suas orações, né? A gente tem falado sobre isso. Peça a Deus, ao Espírito de Deus, que te revele a santidade, né, dele. Peça que ele te revista do poder do Espírito de Deus, para que você seja capaz de profetizar, de falar palavras vindas somente do alto. Peça para que o Espírito do Senhor esteja sobre a sua vida, para que você esteja revestido, você não tenha que lutar batalhas, mas que o Espírito do Senhor lute as suas batalhas. Esteja sempre buscando que o Espírito do Senhor esteja sobre a sua vida. E esse é meu conselho de hoje para vocês. Vamos buscar o Espírito do Senhor.